Fala rapaziada, Edu Firmo aqui falando pra vocês. Eu sei que eu devo explicação porque já faz mais de um ano quando eu apareço aqui. Pra você que não me conhece, hoje eu sou sócio de um escritório de investimentos com uma custódia de mais ou menos 2 bilhões de reais. Já fui empreendedor aqui na internet, já vendi muito curso, já fiz muita mentoria, milhares de seguidores nas redes sociais. E tô voltando aqui pro YouTube com o intuito de passar o conteúdo que eu sei. Tô no mercado financeiro desde uns 15 anos, mais ou menos. Então, por mais novo que eu seja, eu tenho bastante a passar para vocês. E eu quero passar, hoje o conteúdo do vídeo vai ser sobre o Banco Master, tá? Então, eu vou citar aqui os principais pontos, um vídeo meio express mesmo, então foca no conteúdo, vai ser coisa rápida. Depois eu volto a me explicar por que eu não apareço aqui no YouTube, mas vai ter vídeos mais recorrentes a partir de agora. Primeiro ponto, gente, Banco Master. Por que a gente está falando tanto de Banco Master? Porque recentemente saiu uma notícia falando que o BRB, Banco de Brasília, tinha adquirido o Banco Master, ou fez uma proposta para adquirir o Banco Master por 2 bilhões de reais. Enquanto o BTG, banco até maior do que o próprio BRB, fez uma proposta de R$1. Ou seja, um banco privado fez uma proposta de R$1 para adquirir o Banco Master, o conglomerado, e um banco público, no caso o Banco de Brasília, fez uma proposta para adquirir o mesmo banco, a mesma instituição, por 2 bilhões de reais. Tá? Esse vídeo é preocupante para você que muitas vezes tem a posição do Banco Master, ou do conglomerado do Banco Master, então presta muita atenção nas informações que eu vou te passar. A situação é essa, né? O BRB fez a proposta para adquirir o Banco Master, o BTG também está na briga para adquirir o Banco Master. É importante ressaltar o seguinte, né? Hoje, o Banco Master ele tá saudável, aparentemente, né? Então, em 2024, ele registrou um lucro de R$1 bilhão, aproximadamente, 2 vezes o lucro de 2023. E por que o Banco Master está tão em alta hoje? Porque as taxas estão absurdas. Se você abrir a plataforma hoje da sua corretora, você vai encontrar taxas de, por exemplo, 160% do CDI, 21% para fixado, porque as taxas estão extremamente estressadas. Então, esse vídeo é um direcionamento do que você deve fazer se você tem a posição do Banco Master, independente se seja 10 mil reais ou 500 mil reais. O que você tem que fazer, tá? Plano prático, provavelmente nenhum outro influenciador vai te falar isso. Por que o BTG ofereceu R$1 para adquirir as ações do banco? Para adquirir o banco, no caso. Porque o banco está extremamente endividado. Tá, então o banco tem alguns bilhões de reais em dívida, milhões de reais em dívida. Então o BTG basicamente falou assim, ó, eu vou te salvar, mas você não vai ganhar nada. Então, para não ter uma quebra em escala ou o mercado ficar bagunçado, eu vou oferecer R$1 por todos os seus ativos para você pelo menos não quebrar, mas também não vai ganhar nada. E aí veio o BRB e fez uma oferta de 2 bilhões de reais para comprar o banco. Então ainda tá no decorrer, não tem nada certo, não tem nada falando que o banco vai quebrar, nem nada do tipo, mas eu tô antecedendo o mercado e passando a informação que você deve receber. Tá? Banco Master, voltando aqui um pouco na história, vai ser importante falar disso. Ele virou Master em 2018, antes disso ele era Banco Máxima, aproximadamente 11 milhões de clientes e recentemente adquiriu o Will Financeira e o Banco Voiter. Tá? Volto a falar, ele fez a aquisição do Will e do Banco Voiter em 2024, instituições saudáveis. Ele registrou um lucro em 2024 de 1 bi, que dobrou o lucro de 2023. Tá? Então, tem números positivos para entregar. Se é verídico ou não, não sei. Falando sobre o dono, quem que está acima de tudo da instituição Banco Master? Por que é tão importante falar disso? Porque o nome dele é Daniel Vorcaro. Tá? Se você jogar no Google Daniel Vorcaro, você vai encontrar as seguintes informações que eu vou te passar agora. Ele é dono de 20% da SAF do Atlético Mineiro, 20,6% das ações do Clube Atlético Mineiro de Minas. Ele é dono do Fasano Itaim, que é extremamente renomado aqui em São Paulo. Recentemente comprou uma mansão em Trancoso com 280 milhões de reais, avaliado em 280 milhões de reais, um jato de 80 milhões de reais e fez uma festa de 15 para a filha dele, com The Chainsmokers, né, The Chainsmokers, sei lá, e a Loki no valor de mais ou menos 20 milhões de reais. Tá? Então, é um cara que gosta bastante de esbanjar o dinheiro que ele tem. Algumas coisas relevantes sobre Daniel Vorcaro, tá?
encontraram um laudo falso, que ele pagou R$ 5.000 em espécie. Ele não tem nenhum antecedente criminal, tá? Então não tem nada falando disso, mas tem alguns processos em aberto que você pesquisar. Você vai achar o laudo falso, é um deles, então 5.000 em espécie para adquirir esse laudo, adquirir um terreno. Um terreno superfaturado, no qual houve uma declaração de 146 milhões, então foi avaliado em 146 milhões, sendo que o terreno era apenas de 90 milhões. Então, era uma espécie de fundo que ele tinha, onde o terreno de fato valia 90 milhões, enquanto na avaliação estava constando 146 milhões de reais, tirando alguns outros processos também. Então, tem coisa rolando sobre o Daniel, a gente não sabe se é verdade ou não, tô apenas vindo passar informações, vou colocar tudo na descrição para vocês irem atrás também. Então a situação é essa, né? Basicamente é isso. Junho de 2024, o banco tinha 45 bilhões de reais em ativos, foi a última avaliação que foi feita, o que hoje representam 42% do FGC. Tá? Então, caso o banco quebre hoje, 42% do FGC vai pro ralo. Falando sobre o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Todos os anos, os bancos têm uma porcentagem, um percentual que eles depositam nesse Fundo Garantidor de Crédito, porque, eventualmente, algum deles pode quebrar, e aí o governo tem que ressarcir até R$250 mil por instituição, no caso, por emissor. Então, R$250 por emissor, no caso, se você tem mais que R$250 mil no Master, eu já vou chegar lá, mas é preocupante, tá? Então, esse fundo, ele tem mais de 120 bi, 110 bi pela última leitura, e o FGC hoje, e caso o Banco Master quebre, ele consumiria 42% do FGC. Isso é uma informação bem preocupante, tá? Então, eu vou até fechar o meu caderno aqui, porque de informação relevante, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Gente, pensando pelo lado racional, tá? Se você tem a posição de Banco Master, provavelmente com uma taxa acima do mercado, resumindo, caso você tenha menos de 250 mil, provavelmente, o FGC vai te pagar. A gente não tem como ter certeza, mas provavelmente o FGC vai te pagar. Caso isso venha a acontecer. Porque, na minha humilde opinião, estando dentro do mercado, olhando as notícias, acompanhando, o que eu acho que vai acontecer, que não é certeza, a gente nunca sabe. Na minha opinião, eu acredito que o banco não vai quebrar. Tá? Então tá tendo as negociações, tá rolando isso, tem interesse de todo mundo, se não me engano, acho que tá entre os top 50 maiores bancos do Brasil, então não é coisa pequena, iria ser a maior quebra que a gente já teve de algum banco no Brasil e o maior valor consumido do FGC. Por que eu acho que o banco não vai quebrar? E por que eu acho que o FGC, caso o banco quebre, vai pagar quem tem menos de 250 mil? Então essa informação é para você que tem menos de 250 mil somando Master, Voiter e Will Financeira. E mais o outro banco que eu vou colocar na descrição. Então para você que tem menos de 250 mil, eu acho que não tem por que você se preocupar. Tá? Você está com uma taxa boa, provavelmente no banco, pré-fixado, pós-fixado, IPCA, enfim. Primeiro, eu acho que o banco não vai quebrar. Segundo, caso o banco quebre, o FGC provavelmente vai te pagar. Tá? Que moral ou que confiança que tem o FGC depois de uma eventual quebra de um calibre de um banco desse e ele não pagando os investidores? Por quê? Imagina que você tem um CDB do Itaú, ou você tem um CDB do BRB, ou você tem um CDB do BTG, ou da XP, enfim. E você tá com milhões estocados naquele CDB, com a garantia de que o FGC vai te pagar, ou, enfim, milhões não, mas milhares de reais investidos naquele ativo, com a garantia de que o FGC vai te pagar. Caso o FGC não pague o Banco Master, você concorda que a gente vai ter uma debandada de vários ativos, vão ter vários investidores saindo de vários ativos com medo da FGC, porque a FGC perdeu a credibilidade, tá? Então, eu acredito que caso o banco quebre, o FGC vai te pagar sim, caso você tenha menos que 250 mil reais. Questão de confiança, questão de credibilidade. Isso é extremamente negativo para os outros bancos, caso isso aconteça, tá? Então, que confiança, que credibilidade que fica o FGC, caso ele não te pague. A gente vai ter provavelmente uma quebra no mercado
gigante, porque todo mundo vai começar a resgatar dos CDBs, porque a única garantia dos CDBs era o FGC. E se o FGC não pagou, não faz sentido. Então, perde totalmente a credibilidade, e aí começa a duvidar de muita coisa, todo mundo começa a resgatar, a gente vai ter uma debandada de vários ativos, um deságio gigantesco, e aí as coisas não vão ficar legais. Então, na minha opinião, pensando por esse racional, caso você tenha menos que 250 mil, não tem por que se preocupar por enquanto. É só você ficar ciente dessa informação. Caso você tenha acima de 250 mil em CDBs do Voiter, Master, Will e por aí vai, eu sugiro fortemente que o quanto antes você cote a saída desse ativo. A gente tem deságios gigantescos, tá? Então, começando em 10%, os menores que eu vi foram 5 para 10, para 15, para 20, para 30, depende do prazo. Lembrando que a gente tem 12,4 bi para vencer esse ano agora. Então tem bastante coisa que tá para vencer, mas são justamente esses de curto prazo, caso o banco quebre, que são os maiores problemas. Então, não tem como a gente cravar se o banco vai quebrar, não tem como a gente cravar quando isso vai acontecer, mas caso o banco quebre, você que tem menos de 250 mil, acredito que o FGC vai te pagar, então você tá tranquilo, nada a se fazer. Também não sei se você deve comprar mais, eu acho que não, mas não tem muito o que você fazer, tá super tranquilo. Caso você tenha acima de 250 mil, eu recomendo fortemente, inclusive deixa aqui nos comentários, caso você tenha, que você cote a saída antecipada desse excedente, porque caso o banco quebre, você não vai ter o que fazer, tá? Isso é preocupante. Mesmo que tenha um deságio de 5, 10, 15, 20, é melhor um na mão do que dois voando, né? Então essa é a situação, a gente não sabe o que vai acontecer com o Banco Master, essa é a minha visão, é o que eu penso. A credibilidade do FGC, caso ele não te pague, vai ser bizarra, e aí eu acho que começa a impactar em escala o mercado financeiro, porque até então é só um rumor de que o banco possivelmente vai quebrar. Resumo, pontos a você ter alguma atenção. Daniel Vorcaro, dono do banco, tá tudo aí para vocês poderem ver sobre ele. Então, é o dono da instituição que vocês estão investindo. Segundo ponto, credibilidade do FGC. Não acho que o FGC vai deixar de te pagar. Até 250 mil, tá tranquilo. Não acho que não precisa cotar a saída nem nada do tipo. Só manter o que tem. Acima de 250, no caso abaixo, acima de 250 mil, dá uma cotada nas possibilidades que você tem hoje de saída antecipada desse ativo, tá? Gente, era isso que eu queria passar de informação pra vocês. É um vídeo meio express, um vídeo meio curto, totalmente improvisado, só pra poder abastecer o YouTube. Meu nome é Leonardo Firmo, comenta aqui o que você acha, se inscreve no canal, porque eu vou voltar a produzir conteúdos assim. O objetivo é evoluir vocês financeiramente, mentalmente e por aí vai. Contem comigo, grande abraço, até a próxima.